Olá, eu sou Bruno Vilas Boas e esse é mais um vídeo do canal Vida Sem Edição. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante na minha vida, sobre a formação do vínculo paterno com seus filhos e filhas, mais especificamente da formação do vínculo paterno com bebês recém-nascidos. Se você pesquisar sobre esse assunto, você vai perceber que você vai encontrar pouquíssimo ou quase nenhum conteúdo produzido por homens sobre cuidados com recém-nascidos. Isso é muito grave. A primeira concepção que a gente tem que entender é o que é ser pai. Na minha visão, ser pai é amar, cuidar, respeitar e educar uma criança. Ou várias, no caso de vários filhos. Como é que isso se dá na prática? No mínimo, na divisão absoluta de todas as tarefas que dizem respeito ao cuidado com essa criança e com a casa que essa criança vive. A gente tem que entender que todo o cuidado necessário para uma criança, para um bebê recém-nascido se desenvolver sadiamente, pode ser feito pelo pai, com exceção da amamentação exclusiva no peito, como é a indicação da Organização Mundial da Saúde. Sim, aí você vai dizer, homens cis não podem gerar bebês. Sim, nós não podemos gerar bebês nem parir bebês, mas nós podemos redimensionar toda a divisão de tarefas durante o período da gestação e do puerpério. Nós não podemos amamentar exclusivamente o bebê no peito. Sim, mas nós podemos redimensionar toda a ajuda que nós podemos dar durante esse período de lactação, toda a divisão de tarefas que nós temos que fazer. E mesmo que nós não tenhamos como amamentar no peito uma criança, nós podemos, por exemplo, redimensionar a quantidade de trocas de fralda, que é a nossa responsabilidade, redimensionar a quantidade de banhos que a gente vai dar, o cuidado com a casa que a gente vai ter, redimensionar, por exemplo, como a gente pode contribuir com esse período de amamentação. Então nós podemos garantir uma boa consultoria de amamentação, nós podemos garantir uma boa nutrição e uma boa hidratação dessa mulher que está amamentando. Compreendendo que, na verdade, a nossa função é cuidar também desse bebê recém-nascido. A formação do vínculo paterno, ela é fundamental nesse processo de cuidado com o recém-nascido. O vínculo, ele é construído tanto pela mãe quanto pelo pai. O colo do pai é tão importante para o bebê quanto o colo da mãe. E aí o que eu percebo é que nós homens precisamos desconstruir tanto o senso comum, que é recheado de preconceitos internos e externos sobre homens cuidarem de bebês. É muito fácil, se o homem não quiser ser um bom pai, ou não quiser ser um pai participativo, ou não quiser criar esse vínculo, porque o que a sociedade diz pra gente o tempo inteiro é que o homem não leva jeito pra isso. O homem não sabe cuidar de bebês. Eu sei que a nossa sociedade extremamente machista e sexista prepara as mulheres para serem mães durante toda a sua vida, desde o momento que elas nascem, com a primeira boneca, até toda a construção da ideia e da imagem do que é ser mulher na nossa sociedade. Mas isso não é desculpa, muito menos autorização, para que nós sejamos péssimos pais. Na verdade, esse tem que ser o ponto de partida para a gente construir a nossa paternidade. Entender que existe sim esse preconceito, existe sim a formação do que da ideia do que é ser pai e que nós precisamos construir isso. Se você pega o seu filho no colo e você não consegue acalmá-lo, no caso de não ser fome, no caso do aleitamento exclusivo no peito, e essa criança não está com fome, e você não... Eu não vou nem dizer que você não sabe trocar fralda, porque eu não quero nem chegar nesse lugar. Mas na ideia de que você não consegue acalmar seu filho pegando ele no colo e que não consegue fazer ele dormir, que você precisa imediatamente passar ele para a mãe ou passar ele para outra pessoa, isso já é um sinal muito claro e grave de que não está ocorrendo a formação desse vínculo, de que esse bebê não reconhece em você, não reconhece o seu colo como um lugar seguro, não reconhece você como um cuidador. Eu sei que isso é muito forte de se dizer, mas é verdade. Se o seu filho não se acalma no seu colo, você não consegue acalmar ele, isso sinaliza que alguma coisa está errada. A primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente pode começar a formação desse vínculo. O ideal seria uma licença, no mínimo de 6 meses, para todas as pessoas que vão ali, para o casal, seja quem for que vai cuidar desse bebê. Homens, nós precisamos lutar por isso. 5 dias são absolutamente inúteis no cuidado de um bebê. Então a gente precisa, no mínimo, tentar se organizar para que a gente possa tirar férias durante, no período em que esse bebê chega nas nossas vidas. Para que a gente possa ter um tempo mesmo para conhecer esse bebê, para se integrar a esse bebê, para que esse bebê nos conheça, não que a gente chegue só de noite, Então o ideal seria que você se organizasse para tirar férias na chegada desse bebê.
A outra ideia é a gente perceber que nós precisamos ser o máximo presentes possíveis na criação e na educação e nessa formação do vínculo inicial desses bebês recém-nascidos. E aí como é que isso vai se dar na prática, né? Como é que isso se deu na minha vida, se deu aqui em casa, e a experiência que eu posso passar, é o que eu posso dizer para vocês que funcionou. Primeiro, a gente se apropriou muito do que era ser pai, o máximo que a gente pôde. Eu falei que é difícil encontrar conteúdo adequado, especificamente voltado para o público masculino sobre isso, mas eu tenho um canal excelente para indicar, que é o canal Paizinho Vírgula, do Thiago Queiroz, vai estar aqui na descrição do vídeo, que é um canal que fala sobre criação de filhos em geral, mas especificamente sobre o olhar masculino, né, sobre a paternidade em si. Foi um canal que ajudou muito e ajuda a gente muito ainda a construir toda essa concepção do que de fato é ser pai e de como criar os nossos filhos dentro da disciplina positiva, dentro da criação com apego. Então ajuda muito a fazer isso. A outra coisa que é importantíssima a gente entender é que quanto mais a gente se apropria dos conhecimentos já produzidos sobre esse assunto, mais de fato fica fácil da gente se sentir seguro com esse bebê. Um conceito muito importante que ajudou a gente na formação do vínculo com o nosso filho foi a teoria da esterogestação, que basicamente é uma teoria que diz que os bebês humanos são os mamíferos que nascem mais frágeis. Na verdade, a gestação humana deveria durar 12 meses, no mínimo, e ela dura 9. Então, essa teoria diz que durante os 3 primeiros meses de vida do bebê, ele na verdade está se adaptando, ele está num período de que a gestação ainda continua, só que fora do útero. E aí está uma chave importantíssima. Se essa gestação continua fora do útero, é o momento desse pai, de você pai, garantir a formação desse vínculo, participar da gestação, ativamente da gestação do seu filho ou da sua filha. Então nesse período, é um período em que você pode, de maneira muito intensa, estar próximo do seu filho. Cuidar de um bebê recém-nascido é uma responsabilidade incrível de você ter um ser tão indefeso, totalmente dependente de você. E aí, dentro dessa prática da esterogestação, dessa compreensão da esterogestação, existem algumas ideias práticas sobre como realizar a construção desse vínculo e como respeitar também a transição desse bebê para o mundo aqui fora do útero. Entender que no útero ele tinha alimento constante, controle de temperatura constante, então ele se sentia confortável, e entender que ele estava sempre aconchegado, o corpo dele estava sempre envolvido e ele se sentia acolhido. E que nesse mundo aqui, tudo é diferente disso. Ele chega a sentir fome, ele sente frio, ele sente variação de temperatura, os sons, o cheiro, a luz, tudo incomoda esse bebê. Então entender a fragilidade desse bebê é muito importante para a construção de um ambiente favorável a essa adaptação dele ao mundo que agora ele está habitando e a formação desse vínculo. Então a primeira coisa que a gente fez foi comprar um sling, um sling wrap. Eu vou deixar a indicação de um canal maravilhoso que se chama Além do Pano, para vocês terem acesso não só para comprarem sling, mas também para entenderem como é toda essa ideia do carregamento de bebês no pano, e entenderem, até aprenderem como fazer essas amarrações. Para quem não sabe o que os slings são aqueles panos que envolvem, né, o corpo do adulto, e a criança fica sendo carregada de maneira ergonômica e de maneira muito amorosa. A gente sempre brinca que o sling é o instrumento da felicidade. O bebê fica mais feliz, a família fica mais feliz, porque você carrega ele com as mãos livres. No caso do recém-nascido, é muito bonito carregar, porque a sensação que você tem é que ele, como se ele ainda estivesse dentro do útero, e a sensação que ele tem também é essa. Então ele fica ergonomicamente sendo carregado por você, e aí é uma experiência incrível. Porque muitas vezes, quando a gente carregava nosso filho, a sensação que eu tinha era que o meu batimento cardíaco se alinhava com o dele. Era que esse contato corpo a corpo, pele a pele, era muito importante para a regulagem da temperatura dele. E isso acalmava muito o meu bebê, né? O meu filho não teve crises horrendas de cólica como os bebês têm. O meu filho tinha muita facilidade para dormir, ele estava constantemente relaxado, porque ele, na maior parte do tempo que ele estava conosco, ele estava no sling. E eu tinha as mãos livres, então nós conseguimos fazer tudo dentro de casa. Outra coisa que é muito importante é a concepção do ambiente, como você prepara o ambiente. Você precisa pensar que esse ambiente precisa estar adequado para o bebê, então você vai garantir uma iluminação não tão forte,
Você vai garantir que as pessoas que vão chegar na sua casa não vão fazer tanto ruído assim, não vão usar perfumes fortes, para que esse bebê entenda que está chegando nesse mundo. E aí você precisa, na verdade, garantir uma proteção e um ambiente seguro para o seu filho. A outra ideia que a esterogestação traz é o banho. Tanto o banho de ofurô, que é como se fosse aquele balde onde você dá banho na criança de uma maneira bem relaxante, ou a concepção, que também é uma concepção do banho humanizado. Nós demos banho no ofurô algumas vezes, mas optamos pelo banho no chuveiro, que é literalmente sentar, no nosso caso a gente sentava num banco, dentro do banheiro, e ligava o chuveiro numa temperatura adequada, agradável, deitava ele no nosso colo e ia dando banho, parte por parte, de maneira bem segura, porque a gente também estava sentado no chão, ia passando sabonete em cada partezinha do corpo dele, e esse contato corpo a corpo também é muito importante para a formação do vínculo. Então ele se sentir seguro junto com a gente. Então esses passos, essa compreensão da esterogestação, ela foi importantíssima para a formação do vínculo, para a formação dessa conexão entre pai e filho, entre pais e filhos. O recém-nascido, ele precisa reconhecer, ele precisa identificar, ele precisa se conectar com os adultos que cuidam dele. Isso geralmente acontece de uma maneira muito tranquila com as mães, porque elas amamentam, porque elas acabam ficando mais tempo com o bebê, por causa de toda essa construção que eu falei no vídeo. Eu fico muito triste quando vejo em espaços públicos, ou nos ambientes que eu frequento, mesmo famílias próximas da gente, quando eu vejo o pai e a criança está chorando, o pai ou simplesmente não pega, ou se ele pega, ele já passa direto essa criança para a mãe, e essa criança não estava nem com fome, ela simplesmente precisava ser acolhida, ela precisava de colo, mas ela não identifica no colo desse homem um lugar seguro. Seja um lugar seguro para o seu filho, seja pai do seu filho, forme vínculo com ele. Eu sou Bruno Vilas Boas, esse é o canal Vida Sem Edição. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva e dá um like.